Meus caros amigos do Núcleo Jurídico da Ação Comercial e Industrial de Joinville, a senhora Maria Regina de Loyola Rodrigues Alves, que é a presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville, a doutora Luciana Correia, presidente do Núcleo Jurídico da Associação, o senhor Adriano Silva, prefeito de Joinville, o senhor Diego Machado, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Dr. Oliver Yander Costa Pereira, presidente da UAB, subseção de Joinville, e a doutora Fernanda Cel de Souza Goulart Fernandes, palestrante também. Para mim é um grande prazer poder cumprimentar essas autoridades de Santa Catarina, nessa grande cidade que é Joinville, e lembrando que no início da minha advocacia eu tive como um dos primeiros clientes a Fundição Tupi de Joinville. Na época presidia a Fundição Tupi um colega meu de turma na Faculdade de Direito de São Francisco, na Faculdade da Universidade de São Paulo, que era o Hans-Dieter Schmidt. Em função disso, tinha havido uma reformulação completa do sistema tributário com a introdução do princípio da não cumulatividade no imposto de consumo e repetidas vezes fui até Joinville para cuidar das questões tributárias da Fundição Tupi. O senhor prefeito, inclusive, um dos prefeitos era um grande amigo, repetidas vezes vinha a São Paulo, o Bender, Nilson Bender, que também fora diretor da Joinville, da Fundição Tupi. Essa é a razão pela qual é com muita alegria que falo novamente para aquela cidade que, no início da minha advocacia, e eu estou falando isso de 58, 59, 60, tanto visitei e deu-me tanto prazer de estar com todos os cidadãos dessa cidade. Era uma cidade muito menor do que hoje. E naquela época era muito fácil conseguir fazer amizade com todos aqueles que representavam a elite industrial, a elite econômica de Joinville. Parece que pediram para que eu falasse, isto é, sobre a importância da advocacia no processo democrático. Me parece um tema hoje extremamente relevante, porque como advogo há 65 anos, estou com 88 anos no momento, e advogando há 65 anos, verifiquei muita evolução do que foi a advocacia de 1958 até aquela que nós estamos vivendo no ano de 2023, eu entendo que o advogado, naquela época, exerceu uma função muito mais importante do que hoje. As próprias instituições, os próprios grupos, os próprios representantes, instituições e associações representantes da categoria têm exercido. Me lembro que nós tínhamos saído no período, eu era aluno da Faculdade de Direito, quando Getúlio se suicidou. Naquele ano de 54, naquele dia de agosto, nós tínhamos 5 ônibus de estudantes de Direito que queriam sair do Largo de São Francisco, onde está a Faculdade de Direito, para o Rio de Janeiro, para o Palácio do Catete, para pedir a renúncia do presidente Getúlio Vargas, quando tivemos a notícia trágica do seu suicídio. Entendíamos que, enfim, aquela corrupção que estava sendo demonstrada e existir, e que me pareceu hoje, quando vejo a história da época, que o próprio presidente Getúlio Vargas desconhecia, mas que estava sendo desventrada para a sociedade, nós, estudantes de direito ainda,
Entendíamos que nós tínhamos que nos rebelar, como tínhamos feito em 1932, na Revolução que gerou a Constituição de 34. Pois pegamos o presidente Juscelino e nós, estudantes naquela época, também com participação de ordem dos advogados. Os advogados eram sempre 24 conselheiros, dos quais 6 necessariamente indicados pelo Instituto dos Advogados, isso no Brasil inteiro. Nós tivemos o presidente Juscelino com uma capacidade notável, enfim, de ver um Brasil no futuro e homens que não guardavam ressentimentos. Houve 2 atentados militares contra o governo, de Jacareacanga e de Aragarças. E o presidente Juscelino, debelando os 2 movimentos militares contra o seu governo, veio anistiar todos aqueles que tinham feito o atentado. Uma demonstração de que tinha o coração aberto e que percebia que muitas vezes as pessoas podiam exagerar, mas também pensavam como ele no país. Confesso que naquela época eu não era tão favorável ao presidente Juscelino como posteriormente, quando vimos o resultado da ruim industrialização do país, aquilo que os chamavam playboy do desenvolvimento, mas Juscelino conseguiu dar aquele empurrão para que o Brasil saísse de um país meramente agrícola para um país industrial. Depois tivemos, naquela época, em que os advogados se opunham e que, posteriormente, com a eleição do presidente Jânio Quadros, nós tivemos aquele período de poucos meses do presidente Jânio e a sua renúncia, que até hoje se tem a impressão de que ele renunciou na expectativa de que não aceitassem a sua renúncia, como todas as renúncias anteriores, nunca os políticos aceitaram, e que ele perdeu o governo e tivemos um início de um falso parlamentarismo, que foi o de 62, quando se começou, inclusive, os anúncios, a possibilidade da gratuidade na demonstração daquilo que pretendiam cada candidato, o que pretendia cada candidato para os seus governos. Tivemos, portanto, os horários gratuitos de televisão aparecendo. Por ser parlamentarista desde os bancos acadêmicos, fui presidente do Partido Libertador, partido, na época, um partido parlamentarista único dos 13 partidos do Brasil, de 62 a 64, na cidade de São Paulo, onde enfrentamos a Revolução de 64, na época todos os jornais favoráveis à Revolução de 64, e onde realmente a ruptura entre todos os democratas da época que entendiam que o presidente Jean Goulart pretendia não permitir a eleição de 65, onde havia 2 candidatos claramente lançados, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. O meu partido, na minha cidade, lançou o candidato Carlos Lacerda no ano de 64, com a ato institucional número 2, extinção dos partidos. Eu mesmo, que apesar de advogado, presidia um partido político, resolvi nunca mais fazer advocacia, muito mais fazer política. Continuar apenas como advogado e professor universitário. E, a partir daí, acompanhei a nossa luta. Do ato institucional número 2, que foi, não em 64, mas em 65, que houve a ruptura institucional propriamente dita. Porque antes, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal do Brasil, todos favoráveis ao movimento de 64, todos elogiando o movimento de 64, porque achavam que com isso estava garantida a eleição de um dos 2
no ano de 65. O Atencional rompeu. Os partidos foram destruídos. Criaram-se duas legendas. E aí os advogados passaram a se manifestar. E a partir do Atencional número 5, quando a censura foi imposta, quando os jornais publicavam receitas culinárias, publicavam literatura, muitos aprenderam a cozinhar a partir das receitas que substituíam as matérias dos jornais. E, por outro lado, muitos aprenderam a literatura através dos poemas de Camões, que eram reproduzidos em lugar das matérias que eram censuradas. Só uma voz se levantava pela redemocratização, a voz dos advogados. Nós tivemos na direção do Conselho Federal da Ordem Raimundo Faoro, que foi o grande artífice. E eu mesmo fui conselheiro da Ordem naquele período, na seccional de São Paulo, e nós lutamos pela redemocratização. Não com armas de guerrilheiros que atrasaram a redemocratização, mas com a melhor das armas para se impor à democracia, que é a palavra. E através da palavra nós conseguimos, em 1965 e 1985, fazendo com que todo o país, os militares aceitando, fosse redemocratizado. O que levou o presidente Sarney, que se tornou presidente pela infausta morte do presidente Tancredo, a convocar uma constituinte, que durante 20 meses, batalhou para termos uma Constituição realmente democrática. E, embora a Constituição seja adiposa, seja uma Constituição com uma série de dispositivos sem densidade constitucional, esta Constituição de 88 tinha dois aspectos fundamentais para uma democracia. Primeiro, garantindo direitos individuais, fazendo com que ficassem com um elenco enorme de garantias constitucionais para evitar presos políticos, para dar liberdade de expressão, para permitir que cada brasileiro dissesse o que pensasse, enquanto usando apenas a palavra, teria liberdade num país realmente democrático. E, ao mesmo tempo, com diversos dispositivos no artigo 5º, para impedir presos políticos, presos por opinião, presos por terem, na liberdade de expressão, contestado esta ou aquela autoridade. E outro, a harmonia e independência dos poderes. Outro dos sustentáculos da nova Constituição. Artigo 1º. O povo é o verdadeiro soberano numa democracia. O povo elege os seus representantes. Tudo depende da vontade do povo, que através dos seus representantes é exercido. São dois poderes apenas que representam o povo. O poder executivo e o poder legislativo. Ou pela ordem, o poder legislativo e o poder executivo. Por esta razão, no capítulo mais extenso da Constituição, o título mais extenso da Constituição, que é o título 4º, se colocou na organização dos poderes, em primeiro lugar, o poder legislativo. E por quê? Porque o poder legislativo, lá está toda a representação nacional. No poder legislativo tem-se a situação e a oposição. Todos os que pensam e têm os seus partidos podem votar nos seus candidatos, e pelo poder legislativo bicameral no Brasil, ter representantes de todos os partidos, nós temos a representação total do eleitorado brasileiro.
Por essa razão, o primeiro dos poderes que aparece na organização dos poderes é o poder legislativo. Em segundo lugar, o poder executivo, porque lá só tem a situação. Ele administra o país de acordo com as leis que é feito pelo poder legislativo. Mas lá está a situação. Por exemplo, no momento nós temos o presidente Lula como presidente, que teve a votação de 40% só do eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro tem 150 milhões de eleitores. 60 milhões votaram nele, 58 no presidente Bolsonaro. E 90 milhões de brasileiros não votaram no presidente Lula. Portanto, o Poder Executivo representa a maioria ocasional, inclusive, quando há segundo turno, porque é uma minoria no segundo turno. E, nesse caso, mesmo no segundo turno, nós tivemos apenas 40% dos brasileiros votando no presidente Lula, para mostrar a sabedoria do nosso constituinte de colocar o Executivo em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Poder Judiciário, que não é um poder representativo do povo. Representa apenas a lei. O Poder Judiciário é um poder que representa a lei. Dentro dessa Constituição criada após uma construída, conformada, com um perfil perfilada, depois de 20 meses de debates, nesta Constituição nós tivemos o artigo 1º falando sobre o Estado Democrático de Direito e o 2º sobre a harmonia e independência de poderes, para que não tivéssemos mais o que tínhamos no regime anterior, um poder mais forte, que era o Executivo, e 2 poderes acólitos, vicários, dependentes, secundários, que eram o Legislativo e o Judiciário. Muito embora o Judiciário, com a qualidade dos ministros que o Supremo Tribunal sempre teve, os militares sempre indicaram grandes ministros para a Suprema Corte, nunca se curvou ao poder executivo. Mas, na verdade, havia matérias que não eram submetidas, até porque o Procurador-Geral da República era, ao mesmo tempo, aquele que deveria defender a cidadania, mas também era o advogado do presidente da República. Algo que, com a nova Constituição, ficou bem delineado. O Ministério Público e a Advocacia Geral da União seriam 2 instituições diferentes dentro da conjugação de poderes da nossa Constituição. E os advogados tiveram uma grande importância, porque se para a redemocratização utilizamos a palavra como a nossa grande arma, tivemos uma participação permanente. Eu mesmo acompanhei naquele período, participando de audiências públicas, a convite, e até hoje, um contato permanente com o relator da Constituinte. Somos do mesmo conselho. Eu estou no conselho dele, na Confederação Nacional do Comércio, que é o senador Bernardo Cabral, o famoso Conselho dos Notáveis da CNC, e ele está no meu conselho da Federação do Comércio de São Paulo, em que eu presido, que é o Conselho Superior de Direito. Nós tivemos uma evolução para uma democracia, em que a harmonia e independência dos poderes de um lado, os direitos e garantias individuais de outro, a liberdade da expressão e a plena democracia, idealizada pelos constituintes, foi realmente vivida durante muito tempo no país. Mas tenho a impressão que hoje nós vivemos um momento mais difícil. E é isso que eu queria trazer no núcleo jurídico da associação para reflexão. Não é pela qualidade, por exemplo, dos nossos ministros na Suprema Corte. Eu os conheço, tenho livros escritos com muitos deles, participei de bancas, palestras, bancas de doutoramento, palestras com a maioria deles. Sei da qualidade dos nossos ministros. Nós perguntamos sobre cada um daqueles que lá estão. Todos eles têm um currículo mais do que suficiente para mostrar a competência
e o conhecimento jurídico que tem. Ninguém pode dizer que, mesmo aqueles que não tinham uma titulação acadêmica maior, tinham da origem das faculdades de que viam, e ao mesmo tempo do seu exercício dentro da administração pública, bastante valor para poder estar na Suprema Corte. Sem exceção, todos os ministros são extremamente competentes. Minha grande divergência, como um velho professor universitário, com 59 anos, 59 anos de exercício universitário, como professor universitário, e o meu primeiro curso universitário, a primeira vez em que fui convidado para dar um curso universitário sobre direito tributário, que não era matéria constante da maior parte das faculdades, nem em Santa Catarina, foi pela Universidade Federal de Santa Catarina, que em 1964 me convidou para dar um curso de uma semana para professores e alunos sobre o que era o direito tributário no Brasil. E a partir daí, minha carreira acadêmica continuou em São Paulo, começando em USP, Mackenzie, onde no final terminei fazendo toda a minha carreira, sendo o primeiro doutor da universidade, doutor em Direito da universidade, apesar de formado pela Universidade de São Paulo. E o que nós vimos é que, naquela época, todos nós tínhamos uma preocupação de fazer da advocacia o grande instrumento, a mais universal de todas as profissões. O meu decálogo do advogado, que fiz para todos os meus alunos do Mackenzie na década de 80, eu começo dizendo exatamente que a nossa é a mais universal das profissões. Um papel extraordinário. Mas o que nós estamos vendo hoje, apesar da competência dos ministros da Suprema Corte, e apesar de termos uma Constituição que veio como uma reação a um sistema político em que nós tínhamos um poder predominante para que houvesse 3 poderes em igualdade de condições, a Suprema Corte, a meu ver, de um poder de legislador negativo, que é o que os constituintes desejaram em 88, e de ser o guardião da Constituição, passaram a invadir competência de outros poderes. Com todo o respeito e admiração que tenho pelos ministros da Suprema Corte, passaram a legislar. Modificaram disposições constitucionais. Por exemplo, não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais. Eu deixar isso bem claro. Todos nós temos amigos homossexuais e respeitamos os seus direitos. Mas na Constituinte, discutiram, por exemplo, no artigo 226, se poderia haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. E nos debates constituintes disseram que não poderia. O ministro Lewandowski, no voto dele, naquela questão, apesar de ter votado a favor da união homoafetiva, ele disse que ele sabia que na Constituinte a decisão tinha sido homem e mulher, colocado o texto constitucional no artigo 226 de homem e mulher, porque discutiram e não quiseram colocar como casamento, como instituição. Não que não tivesse direito de se unir, etc., mas a instituição casamento não poderia ter. Eles legislaram, criaram uma nova hipótese constitucional. O problema, por exemplo, do aborto. No aborto, o 128 do Código Penal só permite o aborto sentimental, no caso de estupro, e o terapêutico, no caso de risco da morte da mulher. Criaram o aborto eugênico, na anencefalia. Flagrante perpétuo, no caso da prisão do deputado Daniel Silveira,
Ele fez uma exposição, um programa, então deixaram que aquele vídeo que circulou era um flagrante perpétuo, que não é o que está no Código Penal. Mais do que isso, no artigo 53, claramente se coloca que o parlamentar é inviolável por quaisquer manifestações. E o Supremo criou uma manifestação de uma lei infraconstitucional a prevalecer sobre o artigo 53. Tivemos, assim, a criação de hipóteses constitucionais, por mais brilhantes que sejam os ministros da Suprema Corte, não autorizados, porque lá está que o Supremo é apenas o guardião da Constituição, legislador negativo. Nós estamos vendo como isso tem provocado uma tensão permanente. A própria prisão do deputado Daniel é uma prisão por manifestação política. O indulto, o Supremo mudou a interpretação quando o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o presidente Michel Temer não poderia dar indulto para quem estava envolvido na operação de corrupção Lava Jato. E o Supremo disse, não, o indulto do artigo 84, inciso 12, é absoluto, não pode ser contestado. Agora eles mudaram a jurisprudência e criaram uma hipótese de possibilidade de o indulto, que é absoluto na Constituição, tenha restrições. O que vale dizer, em última análise, nada obstante o brilho dos senhores ministros, passaram a se auto-outorgar funções legislativas que vivi aqueles 20 meses, comentei a Constituição com Celso Bastos em mais de 10.000 páginas, através da editora Saraiva, em 15 volumes muito grossos, de comentários da Constituição, não sentimos. E os senhores podem imaginar o desconforto que eu tenho em contestar, nesse ponto, os eminentes ministros da Suprema Corte. Porque eu os conheço, tenho livros escritos com muitos deles, sei perfeitamente do seu valor e privo da amizade. Então, na contestação, na divergência, em que, enfim, no meu estilo mais advocatício, percebo que, efetivamente, nós estamos tendo uma invasão de competência dos outros poderes por parte do Poder Judiciário do Supremo. E é nesse ponto que eu digo aquilo que comecei nessa palestra. No nosso tempo, as instituições, eu fui presidente do Instituto dos Advogados, conselheiro, presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, pertenço a diversas instituições jurídicas no Brasil inteiro, pertenço à Academia Brasileira de Letras Jurídicas, onde diversos ministros da Suprema Corte lá estão comigo, pertenço à Academia Internacional de Direito e Economia, onde temos discutido. A diferença que existe é que, na nossa época, seja durante o regime militar, seja naquele período conturbado que gerou a Revolução de 64, os nossos órgãos de classe tinham muito mais coragem de se manifestar e defender o direito. Hoje, a sensação que eu tenho, nós temos tido um silêncio muito grande por parte da ordem, por parte dos institutos de advogados, quase todos discutindo temas jurídicos, mas não com aquela importância que Raimundo Fauro deu à Ordem dos Advogados, de dizer o que está escrito na Constituição é diferente do direito em que nós estamos vivendo. Por essa razão é que tivemos recentemente uma análise do Instituto VEDEM, que analisa a temperatura das democracias do mundo. E no último relatório do Instituto VEDEM, o Brasil aparece na posição de apenas ser uma democracia relativa, uma democracia eleitoral,
em que o povo vota e depois não tem mais opinião nenhuma na condução dos negócios. E dois fatores fizeram com que o Brasil caísse no ranking democrático da década de 90 para cá. O primeiro, não temos liberdade de expressão. E o segundo, temos presos políticos, presos por mera manifestação. Eu creio que tudo isso me leva, como um velho advogado de 65 anos de prática, como velho professor universitário de 59 anos de exercício do magistério como professor universitário, a dizer que nós, advogados, neste momento, estamos faltando ao Brasil. Não para fazer os movimentos que tivemos que fazer durante o período do regime militar, em que, efetivamente, nós passamos por uma campanha nacional de redemocratização. E os próprios militares auxiliando, porque não houve nada de derramamento de sangue no momento que nós, advogados, substituímos os guerrilheiros para falar apenas sobre democracia. Não como aquele período em que eu participei diretamente, mas de uma forma diferente em relação a levar as nossas autoridades, ou levar os nossos ministros da Suprema Corte, são todos eles competentes, são todos eles íntegros. A luta para que volte o Supremo a ser o mesmo Supremo que sempre foi, na época de Moreira Alves, de Sidney Sanches, de Omar Galvão, de Cordeiro Guerra, de Oscar Correia, daqueles grandes luminares em que, quando saíam à rua, todo mundo dizia: lá vai um ministro da Suprema Corte. E não como hoje, com essa intervenção política, muitos deles são atacados na rua, como qualquer político, porque entendem que é mais um partido político, é mais um poder político e não um poder de dar estabilidade jurídica. Onde, a meu ver, está faltando por parte dos advogados é uma pressão maior junto às grandes figuras da Suprema Corte para que voltem a ser o que era o Supremo na época desses luminares que fizeram ser a instituição mais respeitada do país. Como um velho de 88 anos, esse é o meu grande sonho. Não que mudemos os ministros, porque eles são muito bons, mas que eles percebam que tem que voltar a ser e dar à instituição Suprema Corte a mesma dignidade que tinha no passado. E nós, advogados, não podemos nos omitir, porque, na verdade, o Poder Judiciário é um poder com duas instituições de relevância, que são a advocacia e o Ministério Público. E quando nós temos essa situação de o Supremo se transformar numa espécie de poder político, temos que admitir também que nós, advogados e membros do Ministério Público, não estamos exercendo a nossa função de instituições auxiliares de relevância para que a justiça se faça no país. Em outras palavras, ao terminar, tendo ultrapassado um pouco o tempo dos 30 minutos que me tinham sido concedidos, meu grande sonho é que essas mesmas figuras que lá estão voltem a ganhar o perfil que o Supremo tinha na época dos ministros que eu citei. E mais do que isto, o meu grande sonho é de que os advogados percebam, da mesma forma que exerceram uma função tão relevante para a democracia, que tem essa altura, que colaborar para que nós possamos voltar a ter um poder técnico, com uma participação universal dos advogados, uma participação do Ministério Público, fazendo com que seja o Poder Judiciário, com as duas instituições, advocacia e Ministério Público, o grande esteio da liberdade e da democracia no país.
Aos 88 anos é o meu sonho, é o meu desejo. Pouco tempo de vida eu sei que ainda tenho, mas gostaria de ainda ver o país numa verdadeira democracia, com harmonia e independência de poderes, cada um com as atribuições que lhe foram dadas pela Constituição, num Estado democrático de direito, em que o verdadeiro soberano não são os três poderes, mas o povo. Era a mensagem que eu queria dar para os meus amigos do núcleo jurídico da Associação Comercial e Industrial de Joinville, cujas lembranças do meu início da advocacia fazem com que eu esteja ainda mais vinculado a todos aí de Joinville, pelo fato de que, efetivamente, devo muito, no início da advocacia, aos meus amigos e clientes de Joinville. Um grande abraço a todos deste velho advogado.